Eu sou a Adriana e mais uma vez eu te convido para juntos aprendermos assentados aos pés de Jesus. Eu quero te pedir aí desculpa primeiramente por estar de óculos, tá? É porque eu peguei uma conjuntivite muito forte e ainda ficou uma sequela aqui que não tá muito agradável de ficar olhando. Mas, como diz uma amiga hoje, que eu conversei com ela e agradeço muito o carinho dela, ela ter dito para mim assim, eu falei que eu tinha que estar gravando, mas por causa da minha fisionomia não poderia estar aqui. Ela falou, Adri, isso não deve ser impedimento. Será que não é aí mesmo que você tem que estar fazendo essa filmagem? Então, eu agradeço a ela o carinho. Seguindo aí com Mulheres da Bíblia, a série Mulheres da Bíblia, hoje eu quero falar para você que pensa que não existe solução para o seu problema. Você que pensa que o seu problema faz parte da sua vida há tanto tempo e que você já carrega ele como se fosse uma coisa natural, não é assim que Deus quer que a gente proceda. E isso nós vamos aprender hoje aqui no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 34. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. Rogava-lhe muito, dizendo, a minha filha está à morte, rogo-lhe que venhas e que imponhas as mãos para que ela sare e viva. E ele foi com este homem, mas junto seguia uma grande multidão que o apertava. Então, a primeira parte dessa palavra eu quero falar para você, que Jesus, ele ouviu um homem que era principal da sinagoga. Era uma pessoa importante, que tinha ali cedido a sua fé para que Jesus fosse à casa dele salvar a filha dele. E Jesus, no meio do caminho, a Bíblia contou aqui, no versículo 24, que havia uma grande multidão que apertava Jesus ali. E que então, no meio desse caminho, eu quero te falar, para Deus não existe acidente de percurso. Jesus passou naquele caminho, não foi à toa de forma alguma, né? E aí no versículo 25, a Bíblia fala assim, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Essa mulher, ela tinha um ciclo menstrual que, para nós que às vezes ficamos aí de 3 a 8 dias, né, é tão terrível, tão ruim. Essa mulher, o ciclo dela não acabava. Essa mulher, ela viveu um grande problema, uma grande enfermidade, que a Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha com os médicos e nada tinha acontecido para ela. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. No Velho Testamento, Deus deixou lá em Levítico uma das regras, que quando a mulher estava no seu período menstrual, ela era considerada impura e ela precisaria de 7 dias para se purificar. E se alguém tocasse nela nesse tempo, seria tão impuro quanto ela. Por que isso tudo acontecia, né? Então hoje nós temos uma situação diferente. Naquela época não havia chuveiro, não havia absorvente, não havia forma de você ter uma higiene, né, constante. Então essas mulheres, elas eram consideradas impuras, imagina, elas cuidavam do ciclo menstrual com trapos de imundícia, né? Que naquela época não tinha esgoto, não tinha nada disso. Então a situação era diferente da nossa hoje, que a gente tem aí o absorvente, que você tem o banheiro, que você tem uma ducha, né? Então é uma outra situação. E naquele tempo que Jesus veio, a lei ainda era seguida, não é? Porque Jesus ainda não tinha morrido e a nova aliança ainda não tinha acontecido. Então, essa mulher ouviu falar de Jesus. Aí você imagina, uma pessoa que era considerada impura, com um ciclo menstrual normal de mais ou menos até uns 8 dias, imagina a situação dessa mulher com 12 anos de sangramento. Era de se sentir a pessoa mais impura da face da terra. Se ela tinha algum marido, ele não devia mais estar com ela, porque ele não podia tocar naquela mulher, porque ela era considerada impura. Aquela enfermidade sobre ela
já trazia um peso que eu imagino que onde ela entrava, as pessoas já sentiam um mau cheiro, as pessoas já a julgavam e diziam: aquela é a mulher que está contaminada, ela é a mulher impura. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi por detrás de Jesus e tocou. Ela não tocou no braço, ela não tocou na cabeça, ela não gritou. Ela foi ali e tocou nas vestes de Jesus. Porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu me sararei. Gente, olha que tremendo. Aqui nesse versículo 28, ela reconheceu o poder de Jesus. Surgiu para ela uma esperança sobrenatural naquele momento. E que ela poderia ter sido barrada pela vergonha de estar no meio das pessoas, porque ela está no meio de uma grande multidão. Então, eu imagino assim, o medo que ela devia de ter que romper o meio daquela multidão para chegar até Jesus. Mas ela não deixou que essa oportunidade passasse. Era a oportunidade dela, era o tempo dela com Deus. Então, naquele momento que ela tocou em Jesus, logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? Gente, olha que tremendo aqui no versículo 30. Jesus, ele sabe quando existe a verdadeira fé. Uma multidão apertava Jesus e era um toque. Todo mundo encostava e nada acontecia. Mas essa mulher, quando ela tocou nas vestes de Jesus, eu imagino que ela ali, com aquele medo, ela deve ter vindo por trás dele, tocado nas vestes, escondidinho ali. Por quê? Porque se ela tocasse nele, talvez ele iria olhar e iria chamar a atenção dela. Mas Jesus sentiu que saiu dele poder. E aquela mulher foi curada naquele momento. Quando aquela mulher foi curada e Jesus olhou para trás e falou: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver o que isto tinha acontecido, para ver a quem isso tinha acontecido. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Vai em paz e ser curada deste mal. Eu imagino no versículo 33 o temor do que podia acontecer. Quando Jesus perguntou: quem me tocou? Ela era uma mulher, ela era considerada impura, só há 12 anos. Eu imagino que ela não tinha ninguém para defender ela mais, porque eu imagino que um marido, se ela tinha algum, não ia nem querer mais se aproximar daquela mulher. E eu imagino o medo daquela mulher quando ela tocou em Jesus. A sua fé foi tão intensa que saiu o poder de Jesus para curá-la. Muitas vezes, muitos de nós falam de Jesus. Muitos falam. É porque Jesus, é porque Jesus, é porque Jesus. Mas Jesus, ele sabe quando você verdadeiramente tem fé. Porque quando você tem fé, a sua fé vai tocar em Jesus de tal forma que algo vai voltar para você. E se você que está aí agora no Instagram, né, nós estamos terminando aí os 10 minutos, se Deus quiser, em breve isso vai passar, vem aqui para o canal, aqui no YouTube, venha concluir essa palavra conosco, que eu tenho certeza que Deus tem muito para falar com você. Então, voltando aqui, para você que tem esse problema, que já está com você há quantos anos,
e você pensa que você não tem mais ninguém por você, que não há mais solução, que você já foi considerada pelos outros como a impura, aquela que é problemática, aquela que ninguém quer, que ninguém está perto, deixa eu te falar, se você verdadeiramente tiver fé na sua vida, Jesus vai deixar o poder dele sair, fluir sobre a sua ferida, sobre o seu problema, sobre a condição que você apresentar para ele. Então não tenha medo, se apresente para ele, fala com ele, encoste na orla das suas vestes ali e deixa a sua fé tocar verdadeiramente Jesus. Olha só, no 34, Jesus não falou com ela assim, a sua fé te curou. Tem pessoas que se achegam a Jesus quando elas precisam de coisas. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que ele dá. Ele dá. Ele dá saúde, né, para aquele que ele quer, tá? A gente pede, mas as mãos dele são as mãos que tocam. É dele que vem o poder. Então, a saúde vem dele, a cura vem dele, o milagre vem dele. E ele faz com que lhe apraz. Mas tem tantas pessoas que vão até Jesus e que recebem a cura. Só que não recebem a salvação, porque é uma fé para necessidade. Mas nós precisamos ter não a fé só da necessidade, daquele momento de buscar Jesus porque eu preciso de alguma coisa, de buscar Jesus por causa da minha situação. Mesmo se isso está acontecendo, não é vergonha você se aproximar de Jesus. Mas é grandioso você ter gratidão e se agarrar a Ele em amor. E você ter uma fé tão grande que você não vai ser só curada, mas você vai ser salva. Foi o que Jesus falou com essa mulher. Ele falou com ela assim, lá no versículo: vai em paz, a tua fé te salvou, fique livre desse mal. Então ela foi curada, ela ficou livre do mal. Mas a fé foi tamanha que ela passou por cima da grande multidão. Qual é a grande multidão da sua vida? O que tem afligido você e que você tenta muitas vezes encontrar a solução, mas você às vezes é impedida pelas multidões de problemas, pelas multidões de críticas, pelas multidões que se levantam na sua vida? Qual tipo de multidão? Às vezes é o companheiro que não tem a mesma fé, às vezes a companheira, no caso do marido, né, que não tem a mesma fé, às vezes um filho que tem a fé e os pais não têm a mesma fé. Então muitas vezes você fica impedido, às vezes as pessoas do seu trabalho que te criticam, mas não importa, não olha para a multidão, olha para Jesus. Vai seguindo os passos dele e toca nele de tal forma que ele vai se alegrar, porque ele quer que saia poder dele, ele quer que esse poder saia dele. Mas nós estamos vivendo um momento de vida que as pessoas são tão individualistas que elas só se preocupam com seus problemas momentâneos. Eu preciso sanar esse problema hoje. Aí vai para os pés de Jesus, sanou o problema e depois volta para a vida. Deixa eu te falar, volta para a sua vida e traz Jesus com ela. Traz Jesus dentro da sua vida, sabe? Fala assim: Jesus, a minha vida é sua, ela te pertence, eu preciso do Senhor, não só para esse problema que eu estou buscando solução, mas eu preciso do Senhor para a minha vida, porque eu quero ser salva. Porque ser salvo é algo que vai além de ter cura. Ser salvo vai além do que os olhos humanos veem. Muitas pessoas podem ver a sua enfermidade, muitas pessoas podem ver o seu casamento destruído, muitas pessoas podem ver os seus filhos nas drogas, muitas pessoas podem ver que você não tem hoje uma carreira bem-sucedida, muitas pessoas podem ver que você está sendo rejeitada pela sociedade de alguma forma. E às vezes você procura a cura para aquilo que os outros veem. Mas vai mais adiante, seja mais ousado, busque aquilo que ninguém vê, mas que dentro de você é algo tão sobrenatural, tão maravilhoso, que é você ter um encontro real de salvação na graça de Jesus.
Porque o Espírito de Deus testifica no seu espírito quando você deixa de ser uma criatura para ser filho. E você só torna filho de Deus quando você reconhece Jesus, o poderoso, o Filho de Deus, o que veio para me trazer a salvação, a paz, a vida eterna. E é sobre isso que eu quero te falar. Eu quero colocar para você que no meio daquele caminho, muitos de nós, a gente fala assim, eu sou tão pequeno, que Deus não vai se importar com esse problema que eu tenho hoje. Não. Quando Jesus estava indo na casa do principal da sinagoga para ver a filha dele, Jesus parou no meio do caminho e saiu dele vida e vida em abundância. Por uma mulher que era rejeitada. Como você está hoje? Está rejeitado como essa mulher? Você acha que Jesus só se incomoda com aqueles que já estão numa situação boa da vida? Não. Jesus é um Deus, é o Filho de Deus que não faz acepção de pessoas. Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para os pequenos e para os grandes. Mas o que agrada a Jesus não é a sua posição, a posição social, é a sua postura diante dele. Porque diante dele, você tem que ser aquela pessoa que é humilde, que reconhece ele, aquela pessoa que é obediente a ele, que ama ele, que tem temor por ele, porque ele é o caminho que nos leva até o Pai. Olha o que eu coloquei aqui para você. Não existe acidentes para Deus. Em tudo ele tem um plano. Cabe a nós estarmos junto daquele momento e agarrarmos as oportunidades. Muitas oportunidades chegam e muitas vezes nós rejeitamos as oportunidades por vergonha, por causa da multidão, por causa das pessoas, o que eles vão falar de mim. O que é isso? Eu tenho essa postura há tanto tempo, não é agora que eu vou ficar com esse negócio de Bíblia, de Jesus, o que é isso? Não precisa de ter medo, não precisa de ter vergonha. Jesus é para todos, para os pequenos e para os grandes. E muitas vezes a gente carrega uma posição diante dos outros em que a gente não quer ser retirado dela, mas às vezes a gente pode ter essa doença, como essa mulher tinha ali, de 12 anos de enfermidade. Que tipo de doença que a gente pode ter? O que cheira mal na vida de uma pessoa? O que pode cheirar mal há tanto tempo? Às vezes o ministério, às vezes a pessoa acha que está lá trabalhando para Deus, está fazendo para Deus, mas está cheirando mal, porque está fazendo obrigação, não está fazendo por amor. Às vezes a sua saúde, que você às vezes está aí sofrendo sozinho e não tem coragem de expor sua dor para Jesus, divide com Ele. Se Ele quiser, Ele te cura. Se de você sair fé, Ele tem poder para curar, se for a vontade dEle. E seu casamento, né? Como às vezes está o casamento? Às vezes está cheirando mal. Às vezes a família está cheirando mal, o trabalho está cheirando mal, às vezes tem algo que não está agradando, que diante dos olhos das pessoas, as pessoas vêm e falam assim, não tem conserto, aquele casamento acabou, não tem jeito, aquele trabalho dela é um trabalho sujo, não tem como, aquela família não vale nada, é uma família de ladrão, de hipócrita, é uma família de traficante, é uma família de drogado. Deixa eu te falar uma coisa, para Jesus nunca vai acontecer um acidente de percurso, porque Ele tem planos de salvação e de cura. Então eu quero te convidar para se agarrar na fé de tal forma que quando você chamar Jesus hoje para o seu quarto, que você estiver aí dentro sozinho do seu quarto, clame Jesus para conhecer isso que já está cheirando mal na sua vida. Chama Ele, depois me conta o que Ele fez na sua vida, porque as palavras que eu falo, essas palavras eu estou recontando aquilo que eu tenho fé. E essas palavras não são minhas, são da palavra do Senhor que está registrada na Bíblia, no livro sagrado. E essas palavras são verdadeiras. Então eu vou te falar, se você crê, depois você pode colocar aí no comentário, porque eu sei que o meu Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva. Confia nele, toca nele, deixa sair vida e vida em abundância dele para você, em nome de Jesus Cristo.
E eu quero deixar para você um versículo que está em Mateus 19, 26, que fala, Jesus dizendo: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Que tal você vir hoje, deixar Jesus conhecer aquilo que cheira mal em você? Que tal você deixar Jesus entrar no porão da sua casa, do seu eu, e começar a retirar para fora aquilo que não pertence a Ele? E deixar Ele limpar a sua casa, a sua vida interior de tal forma que não haja nenhuma sujeirinha aí dentro, porque quando Ele entra para trazer vida nova, vida em abundância, para trazer pureza. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. E eu quero dizer para você, se você crê, Jesus, Ele pode fazer por você. Se achegue a Ele de todo o coração, que Ele venha até você e que Ele traga vida, que Ele traga vida em abundância e que Ele traga transformação e que o que hoje é uma vergonha, você venha ter dupla honra em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te dê a paz que excede todo o entendimento. Que você receba com todo carinho essa palavra, que você medite nela, não deixe passar. É uma oportunidade, assim como essa mulher soube que Jesus estava passando e foi lá. Essa palavra é a palavra e Jesus era a palavra. Então, Jesus está passando, a palavra está passando, a oportunidade está passando, o verbo que se fez carne está passando. Ele está com você agora, aonde você está, é no escuro, é no quarto, é andando, é na cozinha, é chorando, é sorrindo, da forma que você estiver. Aproveite a oportunidade e siga os passos de Jesus e toque nele. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Muito obrigada mais uma vez por estar comigo aqui, ouvindo a palavra do Senhor e nós juntos aprendendo, assentados aos pés de Jesus. Vai lá no meu canal, né? Se inscreva, deixa seu comentário, o comentário de cura, que eu creio que Jesus vai te dar, o comentário de salvação, que com essa palavra eu creio que Ele vai te dar, se você tiver a fé que essa mulher teve. Você fique na paz. Muito obrigada pelo seu carinho mais uma vez. Jesus te abençoe.